nós vamos dar continuidade a um tema que o irmão Aderso já vem trabalhando há algumas semanas, que é os nossos privilégios em Cristo. Cristo, pela sua morte na cruz, Ele concede àquelas pessoas que entregam a sua vida a Ele privilégios extraordinários. Para que nós possamos ter a consciência correta dos privilégios, e esse que nós estaremos tratando hoje será: em Cristo nós temos perdão, nós somos perdoados. É necessário que a gente saiba de que nós somos perdoados. No capítulo 1º, 2º e 3º de Gênesis, nós encontramos a criação de todas as coisas, e depois nós também encontramos a queda do ser humano, a falha do ser humano. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 9, diz assim: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois de Deus ter aprontado tudo, Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança e colocou esse homem para cultivar, para guardar, para zelar pelo jardim. E nós vimos aqui pelo texto que nós vimos que Deus criou todos os tipos de árvores, árvores belas, árvores agradáveis e boas para se alimentar. E também no jardim, no meio do jardim, Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então deu uma ordem para Adão, no versículo 15 desse capítulo 2, que ele diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você vai morrer. Deus então coloca o homem ali com todos os tipos possíveis e imagináveis de árvores que davam frutos belos, e Deus colocou aquelas duas árvores e disse: olha, dessa você não pode comer. É impressionante que Deus, no relato bíblico, ele não proíbe o homem de comer da árvore da vida. Mas o homem, e em especial a mulher, ela teve atração pela árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nós encontramos ali o relato da queda. E ali o resumo é que Satanás, ele convenceu a mulher de que as palavras de Deus não eram palavras corretas, que Deus estava escondendo coisas deles, e que se eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. Então o texto diz que a mulher comeu e deu ao seu marido. E na realidade, eles desobedeceram, mas quando eles comeram da fruta da árvore do bem e do mal, no seu coração, eles já tinham se rebelado contra Deus. Porque no momento em que eles comeram daqueles frutos, não foi só a desobediência, mas no seu coração, na sua mente, eles já tinham tomado uma decisão livremente de ouvir Satanás e não ouvir aquilo que Deus havia falado. O resultado é que eles não tiveram o conhecimento que eles imaginavam. Mas a Bíblia relata que quando eles comeram, eles perceberam que estavam nus. Porque o pecado, ele traz vergonha. Então a nudez ali representa a vergonha, eles foram apanhados. E ao mesmo tempo também trouxe nas suas mentes culpa. Eles então fogem de Deus. Na realidade, o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, trouxeram consequências terríveis para todos os seres.
Porque o apóstolo Paulo, falando a respeito disso, em Romanos, o capítulo 8, versículo 21, ele resume da seguinte maneira: toda a natureza geme, ou seja, toda a natureza sofre devido ao pecado dos nossos pais. O pecado, ele tornou a natureza do ser humano corrompida. Então, o pecado ele corrompeu a razão, corrompeu as emoções, corrompeu os afetos, corrompeu o corpo. Tudo aquilo que foi feito à imagem e semelhança de Deus ficou corrompido. Então o pecado, ele desfigurou e perverteu o que era bom, aquilo que Deus tinha feito que era bom. O pecado, como eu disse, ele trouxe culpa e trouxe vergonha. Então, isso fez com que eles fugissem da presença de Deus. Mas o pecado de Adão, assim como o pecado em todas as sociedades, em todas as épocas, ele quebra a relação do ser humano com Deus. Porque no relato de Gênesis também, no capítulo 3, nós encontramos que Deus vinha todos os dias, no final da tarde, para conversar com Adão. O ser humano precisa de comunhão. Então Deus, ali como um pai amoroso, chegava e queria saber as descobertas que ele tinha feito. Meu filho amado, o que você fez hoje? Então Adão, entusiasmado, ele contava as descobertas que tinha feito. E muito mais, depois que Deus trouxe Eva para ele. Então ele passava o dia mostrando para a sua esposa os locais preferidos deles, as coisas extraordinárias que Deus havia feito. Mas o pecado quebrou essa relação entre Adão e Deus. O pecado também, ele quebrou a relação entre o casal. Ali começou a acusação, porque Deus perguntou a Adão: o que você fez? E Adão diz: foi a mulher que o Senhor me deu. O sentido aqui, eu estava muito bem sem a mulher. Então ali já começou um atrito entre os dois, porque ele fez uma acusação contra a mulher. E a mulher, no texto que segue, diz que ela fez uma acusação para a serpente, transferindo para a serpente. Na realidade, o pecado, além dele quebrar a comunhão do ser humano com Deus, ele quebra também a comunhão nas relações sociais. E nós vemos um pouco mais adiante que os dois primeiros filhos de Adão e Eva, Caim matou seu irmão Abel. Então, a partir do momento que o casal pecou, essa natureza caída, essa natureza depravada, essa natureza pervertida, ela passou para as próximas gerações. Mas o pecado também quebrou a relação do ser humano com a natureza. Deus havia dito para Adão: você vai cuidar do jardim. Mas hoje em dia, o que nós vemos é o ser humano explorando a natureza. E quando nós temos a oportunidade de chegar em um local onde se faz a exploração de minérios, como por exemplo em tempo bem recente, ali em Minas, onde teve aquele acidente, ou se você vai em um local onde há exploração de ouro, você vê que o resultado daquela exploração, ou o resultado da ganância humana, é um local absolutamente destruído, um local absolutamente sem vida. Esses locais, eles parecem a superfície de um outro planeta, como se fosse Marte. O pecado teve essa característica, então, de mudar toda a natureza e, em especial, mudar a estrutura interior do ser humano. O pecado perverteu a vontade, perverteu o sentimento e perverteu as emoções. Esse texto de Gênesis, ele é bem interessante também, porque diz que o casal morava em um jardim. E muitas pessoas dizem o seguinte: olha, coloca o ser humano em boas condições que ele vai ficar bom. Dê saúde, dê educação, dê tudo de bom para um ser humano que ele vai se tornar um ser humano bom. Melhorando as condições, o ser humano ficará bom. Na realidade, se assim fosse, o ser humano não precisaria de um salvador.
mas de um benfeitor. Mas nas palavras de Jesus para Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo, ou seja, nascer do céu. O texto descreve sobre isso no Evangelho de João, no capítulo 3. Mas o pecado também trouxe outras consequências para os seres humanos, O pecado trouxe a morte porque isto era o que Deus havia dito para Adão: se você comer, certamente morrerá. Então o pecado trouxe a morte física, que é a separação do corpo, do espírito. E a Bíblia diz, em Eclesiastes, que o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Então, a primeira separação que nós vemos aqui é a separação do corpo. A pessoa se separa dos seus familiares e volta ao pó, como diz a palavra de Deus. Mas depois ainda tem a separação eterna, que é a morte eterna. E essa é uma separação de Deus, quando o homem morre sem Deus. Nós vemos que depois do pecado, o corpo em todas as épocas, ele sofre as consequências do pecado, o resultado do pecado. O corpo envelhece, o corpo adoece, nós temos angústias, nós temos frustrações, nós temos depressões. Porque assim como o corpo físico foi corrompido, como eu já disse, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles também foram corrompidos. O ser humano, mesmo aquele que vive longe de Deus, aquele que não quer saber de Deus, ele sabe que existe um ser moral que cuida de todas as coisas. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 5. Versículo 15, ele diz assim: embora os gentios não tenham a lei escrita, tem no coração, pois sua consciência testemunha isso. O apóstolo Paulo aqui está dizendo para os judeus, que todas as pessoas pecaram, todas as pessoas são os pecadores. Mesmo os gentios, ele está se referindo aqui àquelas pessoas que não tinham a lei de Moisés. Entretanto, no seu coração, na sua mente, na sua consciência, está uma lei de Deus, que diz quando o ser humano ele faz errado e também diz que quando ele faz coisas boas. A natureza corrompida do ser humano, ele deseja fazer sempre aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas Deus, amorosamente, ele busca o ser humano para que o ser humano ele volte para o caminho. A definição de pecado pode ser definido da seguinte maneira: errar o alvo. Pecado quer dizer isso, errar o alvo. Ou seja, Deus traça um caminho para a pessoa ter uma vida correta, mas a pessoa livremente prefere andar pelos seus próprios caminhos e andar também seguindo as orientações de Satanás. Embora as pessoas não admitam isso, mas quando elas deixam de seguir as orientações de Deus, assim como Adão, que Deus disse não coma desse fruto, mas Satanás chegou e convenceu Eva, que convenceu Adão de que aquele fruto era bom, que abriu os olhos dele para as coisas maiores que Deus estava escondendo. Satanás faz desse mesmo jeito. Então, o ser humano que não segue as orientações de Deus, ele está seguindo as orientações de Satanás e a ganância do seu próprio coração. Porque Adão também, ele pecou pela ganância do seu coração. Ele quis ser igual a Deus. Deus já tinha dado tudo para ele. Mas ele queria mais, ele queria ser igual a Deus. Um exemplo semelhante que nós podemos dar é como um filho ou uma filha que é bem tratado em casa, com proteção, com carinho, com cuidados. E depois esse filho atinge a maioridade e ele resolve livremente ir embora. A filha vai morar com uma pessoa que a maltrata, que a explora, que a machuca, coisa que ela nunca passou. A mesma coisa é o filho. Ele vai para um ambiente onde ele é maltratado, ele é explorado de todas as formas. Isso não faz bem ao coração de um pai. Da mesma forma, Deus, muito mais que isso, porque Deus é bom. Nós, os seres humanos, ainda temos o nosso coração mau.
Mas Deus não deseja que os seus filhos vivam assim, caído, sofrido. Isso entristece o coração de Deus. A situação do ser humano entristece o coração de Deus. Então a forma que Deus achou para redimir, para restituir, para dar a nova criação ao ser humano, foi transferindo para o seu filho, ou colocando no seu filho, a punição que seria do ser humano. Então o ser humano rebelde, que não quer saber de Deus, Deus oferece perdão. Deus estende as mãos para esta pessoa que não quer saber de Deus. A Bíblia chama isso de justificação. Justificação é diferente da justificação que nós muitas vezes pensamos. O fulano quer se justificar, o fulano quer dar desculpa. Não, mas justificação aqui é Deus tornar uma pessoa justa, colocando em Jesus os pecados e as culpas daquela pessoa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz o seguinte: tendo, pois, sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela fé em Jesus Cristo, a pessoa reconhece que é pecador, ele reconhece que carece de Deus, ele reconhece que ele, por seus próprios méritos, ele não pode pagar a dívida que ele tem com Deus. Então ele aceita a oferta de Deus, quando Deus puniu seu filho para pagar os pecados das pessoas. Então o ser humano aceita aquela oferta de Deus, então ele é justificado. Deus já não olha para o ser humano como um pecador, mas ele olha justo, porque ele foi justificado por Cristo Jesus na cruz. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o verso 19, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Deus estava em Cristo, ou seja, enquanto Cristo estava sendo crucificado, esse é o sentido, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Veja só, antes de Adão quebrar o seu relacionamento com Eva, Adão, ele quebrou o seu relacionamento com Deus. Esse é um relacionamento superior a todos os outros. Então é por isso que esse é o relacionamento que primeiramente deve ser restabelecido. E só quem pode fazer isso é Jesus Cristo nos concedendo perdão. Deus nos perdoa e nos aceita como filhos por aquilo que Jesus Cristo fez, pagando os nossos pecados. O ser humano, então, ele precisa crer, ele precisa confiar na mensagem do Evangelho e aceitar o perdão de Deus, para que ele possa tomar posse de todos esses privilégios que Jesus Cristo nos dá. A cruz, então, foi ao mesmo tempo a punição e a oferta de perdão que Deus oferece às pessoas que reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, ele diz que na cruz nós tivemos a nossa dívida, ela foi paga ali na cruz. Colossenses, o capítulo 2, do versículo 13 em diante, diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-as na cruz, e depois despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então a cruz é ao mesmo tempo um lugar de sofrimento de Jesus, mas é também o lugar da vitória de Jesus.
e a vitória daqueles que colocam a fé em Jesus. O texto começa dizendo: Deus nos perdoou. E que coisa maravilhosa, porque diz assim que nós estávamos mortos. Os nossos pecados faz com que nós estejamos mortos para Deus. Nós estamos vivos para fazer a nossa vontade e para fazer a vontade de Satanás. Adão, ele desejou ter uma vida autônoma longe de Deus. E toda pessoa que quer ver longe de Deus, quer viver pela sua própria vontade e pelas orientações de Satanás, ele encontra-se morto em seus pecados e delitos. É o que o apóstolo Paulo também fala na sua primeira carta, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 em diante. Mas olha que coisa extraordinária, que a cruz, como lugar de perdão, o que resulta em nós essa grande oferta que Deus nos dá. Quando nós somos perdoados por Deus, nós perdemos o medo de Deus. Porque o homem sem Deus, ele pensa só na punição. Adão fugiu, e assim são todos os homens que vivem longe de Deus, que ainda não encontraram em Cristo Jesus o perdão dos seus pecados. Mas quando nós somos perdoados por Jesus, aí nós desejamos estar próximo de Deus. E nós queremos sempre fazer a vontade de Deus, e nós queremos estar sempre fazendo aquilo que agrada a Deus. E que coisa extraordinária é isso, que o perdão de Deus em Cristo Jesus faz isso em nós. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 18, diz o seguinte: o perdão apaga a culpa e lança fora o medo. O amor lança fora o medo, pois o medo pressupõe castigo. Veja que coisa extraordinária, como as pessoas sem Deus, elas não querem se achegar a Deus, porque Deus é luz, e as obras das pessoas, elas são trevas, e a luz, ela revela as obras das pessoas. Mas quando nós temos o perdão em Jesus, Deus olha para nós pelos méritos de Cristo. E uma das coisas extraordinárias que isso faz no nosso coração é porque tira do nosso coração a culpa. E nós começamos a ter paz em Deus, porque nós não temos mais medo de Deus, nós não temos medo do castigo de Deus. Porque a primeira coisa que o perdão faz, ela restabelece a comunhão com Deus. Quando restabelece a comunhão com Deus, aí nós estamos prontos para restabelecer a comunhão com o nosso próximo. O profeta Isaías, no capítulo 57, no verso 21 e 22, ele diz o seguinte: o ímpio é como o mar agitado, não tem sossego e não tem paz. Um homem sem Deus, ele não tem absolutamente paz interior. Jesus Cristo, um pouco antes de ser crucificado, disse para os seus discípulos, esse texto de João 14. E no versículo 27 de João 14, ele diz o seguinte: a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá. Por isso não tenha medo. Jesus, nesse texto, ele está fazendo uma orientações para os seus discípulos e dizendo que em breve ele seria crucificado e estaria partindo de encontro com o Pai, e segue dizendo que mandaria o Consolador. Mas os discípulos estavam, de certa forma, aflitos. E Jesus diz assim: olha, eu vou deixar para vocês a minha paz. Eu não vou deixar a paz que o mundo dá. Porque veja que coisa interessante, quando nós pensamos a respeito dessas coisas. Nas relações internacionais, um país que tem paz com o outro é aquele que tem mais bomba. Então, a guerra bélica faz com que os países tenham paz. Na guerra americana com a União Soviética na época, cada um dizia que tinha milhões de ogivas nucleares. Então eles mantinham paz, mas a paz era paz pelo medo. Mas a paz de Jesus, nós não temos medo. E que coisa maravilhosa quando uma família tem a paz de Deus. Uma família que vive com a paz do Senhor.
É uma família que as relações, elas são amorosas. A esposa não tem medo do marido, o marido não é grosso com a esposa, os filhos não têm medo dos pais. E nós vivemos um tempo de fragmentações das famílias, que tanto se fala de amor, que tanto se fala de paz, mas essas famílias não têm o verdadeiro amor de Deus e também não têm a paz de Deus. O perdão, então, de Deus, ele faz com que nós tenhamos paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz e só Ele pode dar a paz. Mas o perdão também, o perdão de Cristo, esse privilégio que nós temos de ter o perdão em Cristo Jesus, ele devolve em nós o sentido da vida. Um homem sem Deus, ele não sabe o sentido da sua vida. O pecado, ele faz com que o ser humano ele perca o caminho real da vida, perca o sentido da vida. O ser humano que foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. E o pecado fez desse homem ter tantas ansiedades no seu coração. E esse homem, o ser humano, ele tenta a busca de poder, a busca de bem, a busca de conhecimentos, a busca da falsa religião para preencher aquilo que só Deus pode dar. As falsas religiões, elas nada mais são do que as artimanhas de Satanás para enganar o ser humano para que ele tenha um pequeno conforto, uma pequena aparência de paz. Entretanto, o seu coração não possui a verdadeira paz. Porque embora o ser humano ele busque todas essas coisas, o seu coração encontra-se vazio. E o seu coração vazio, ele nunca será preenchido, a não ser quando ele encontra com o seu Criador. O ser humano sem Deus, e que perdeu o sentido da vida, ele é um ser humano, acima de tudo, solitário. Um homem confuso, cheio de ambiguidades. Quer até amar, sente necessidade de amar, mas por não ter o amor de Deus no seu coração, ele não consegue expressar, não consegue ter o verdadeiro amor de Deus. Então, o amor de Deus é o amor que quer o bem do próximo. Mas o amor do ser humano, ele é um amor de posse. Ele é um amor que quer tomar para si, porque é um amor egoísta. O ser humano busca nestas coisas, então, preencher o vazio. E cada vez mais, ele se afasta do Criador. Porque ele precisa do perdão de Jesus para ter paz e sossego de espírito, sossego na sua alma. Nesses tempos de tanta insegurança e de tanta violência, o ser humano precisa se voltar para Deus e encontrar em Jesus a paz que só Ele tem. Davi, um dia fugindo do seu filho Absalão, Absalão quis dar um golpe e tomar do seu pai o reino. Então, Davi fugiu e, mesmo nas grandes dificuldades daquela situação, fugiu para não entrar em conflito e guerra, na realidade, com seu filho. Mas no Salmo 3, no versículo 5, Davi diz uma coisa extraordinária. Eu me deito e dormo, e torno a acordar, porque o Senhor cuida de mim. Que palavras extraordinárias! No meio da aflição, no meio de uma disputa pelo reino que o seu filho queria dar um golpe e tomar, matar o próprio pai, Davi foge para não guerrear contra o seu filho. Davi diz o seguinte: eu deito, durmo e acordo novamente, porque o Senhor cuida de mim. A paz e a segurança, ela só pode vir pelo perdão de Deus. O sossego
o descanso da nossa alma, a culpa que é tirada da nossa mente, a vergonha que o pecado traz, o medo, as aflições, elas só podem sair, só podem ser eliminadas quando nós entregamos a vida a Jesus e nós temos o perdão de Deus. Ninguém encontra paz, ninguém encontra sossego de espírito a não ser em Jesus. Por isso, eu quero dizer para você que já entregou a sua vida a Jesus. Confie cada vez mais em Jesus. Procure conhecer em Jesus as coisas extraordinárias que Ele tem para você. Por isso, meu irmão, não viva angustiado. Não viva em aflição. Não viva com medo. Porque todas essas coisas Cristo já venceu na cruz. E você precisa colocar a sua confiança plenamente, totalmente no Senhor Jesus. E quero dar uma palavra para você que ainda não conhece Jesus. Você pode até ter uma religião, mas a verdadeira religião, aquela que sossega o nosso coração, nós só encontramos em Jesus. É em Jesus que os nossos pecados são perdoados, que a nossa mente ela elimina a nossa culpa e o medo de Deus. Como é que você faz isso então? A primeira coisa que você deve fazer é reconhecer que você é pecador. E que embora você já tenha andado por vários locais, até várias igrejas, ou presta os seus cultos, mas você ainda não tem a paz que você precisa. Você ainda não tem a segurança na sua alma que você precisa. Você precisa reconhecer que você é pecador. E que a morte de Cristo na cruz, ela foi para que você tivesse a única possibilidade, que nós só podemos ser salvos em Jesus, de restabelecer a sua comunhão com Deus. Por isso, faça esta decisão, tome esta decisão o mais breve possível. Não adie. Quanto mais rápido você entregar a sua vida a Jesus, mais paz você vai ter e menos sofrimento você terá. Porque mesmo nos sofrimentos, mesmo nas grandes dificuldades, você vai ter uma paz que ninguém pode ter. Por isso, entregue a vida a Jesus o Salvador. Mude a sua realidade. Restabeleça a sua comunhão com Deus, para que você possa então restabelecer a comunhão com a sua família, sua esposa, seus filhos, você ser uma pessoa que defende a natureza. O Filho de Deus transformado pelo poder do perdão de Jesus, ele é um defensor da natureza. E muito mais do que isso, você vai encontrar em Jesus o sentido da vida e terá a vida abundante. E que vida extraordinária é essa que nós temos em Jesus? Que coisa extraordinária é o que o perdão de Deus faz em nós. O sentido de pecado também é queda. A Bíblia diz que o homem começou lá em cima, na mais alta escala. A evolução diz que o homem começou por baixo e subiu. Mas essa subida da evolução, o homem sobe um degrau e desce dois. Violência, depravação e tudo mais. Mas quando Cristo restabelece a nossa vida, aí nós subimos corretamente. E nós conhecemos o verdadeiro sentido da vida. E nós somos produtivos, reconhecemos o amor de Deus. E que coisa extraordinária que o perdão faz. Que você durma e que você acorde com a certeza e com a segurança que todos os nossos pecados, todos os seus pecados, Cristo Jesus levou na cruz para que você tivesse paz, perdão e vida segura que só Jesus pode dar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Amado Deus e Santo Pai Celestial que está nos céus, Pai Santo e bendito, a nossa gratidão pelo Teu grande amor. Deus, que esta palavra que é do Senhor, meu Pai, possa motivar, meu Pai Santo e bendito, os que já entregaram a vida a Jesus, a fortalecerem a sua fé, confiarem, ó Deus, cada vez mais no Senhor, viverem, ó Deus, com segurança, viverem, meu Pai Santo e bendito, sem medo, viverem, ó Deus querido, com uma vida produtiva. E, meu Pai Santo e bendito, aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, que estão em dúvida, meu Pai Santo e bendito, que eles possam, Deus, tomar essa decisão o mais rápido possível, Senhor amado, para que possa, Deus, experimentar a paz e a segurança que só o Senhor pode dar pelo perdão. Louvado, Senhor, seja o Teu nome. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.